E aí pessoal, tudo bem? Titio Manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria. E os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Naruto, Herói ou Monstro. A Kunoichi não tinha certeza se tinha permissão para ouvir todas essas informações ou não, mas tinha certeza de que não iria pedir para ele parar. Eu sei que isso não vai compensar o que eu fiz, mas eu só queria que você pelo menos tivesse algo meu também. Anko engoliu em seco, tentando garantir que sua voz não tremesse quando falasse. Ela respirou fundo para se acalmar. Eu não estou com raiva de você, ela sussurrou, chocando Naruto. Mesmo se você levasse meus pensamentos com você, ela o olhou diretamente nos olhos, você removeu a marca da maldição de mim. Eu ficaria feliz em lhe dar qualquer coisa por isso. Naruto podia sentir o coração de Anko, e ele se odiava ainda mais agora, mas por um motivo diferente. Ele sentiu como se estivesse traindo Mei, porque estava positivamente, sem dúvida, se apaixonando pela Senhora Serpente. Ele decidiu pensar sobre seus interesses amorosos mais tarde e lidar com o que estava bem na frente dele. Com sua empatia, ele já sabia que ela precisava, uma forma de expressar sua sincera gratidão a ele e não conseguia encontrar um jeito certo de como. Ele decidiu tranquilizá-la. Posso te contar outra coisa meio pessoal, Anko? Ele perguntou inocentemente. Anko assentiu. Ok. Você já sabe que eu sou o Jinchuriki da Kyuubi, e agora você sabe que o homem que o selou dentro de mim era meu próprio pai. Anko deu a ele um olhar triste. Naquela noite, a Kyuubi matou meus pais. Fiquei órfão menos de 30 minutos depois de nascer. Ele podia sentir a mente triste de Anko. Você provavelmente já leu minha entrada no Bingo Book. Anko assentiu. Então você sabe que eu tenho controle total sobre o Biju. O que você não sabe, e apenas 4 outros sabem, é que eu não forço o Kyuubi a me ajudar. Anko estava confuso. Todo mundo pensa que o Uchiha Itachi foi meu primeiro amigo. Essa pequena informação era novidade para Kunoichi, notícia chocante, mas ela não verbalizou. Mas ele não estava. Ele continuou. A Kyuubi no Kitsune foi minha primeira amiga. Anko parou de respirar por alguns segundos. Ela o ouviu direito? Naruto riu da surpresa dela. As pessoas acreditam que os Biju são demônios irracionais que apenas desejam morte e destruição, mas não são. Eles são apenas entidades incompreendidas e maltratadas porque são diferentes. Com minhas habilidades empáticas, consegui entender a Kyuubi. Ele sorriu. Eu não estou contra, ou mesmo acima do Biju, Anko. Eu estou ao lado deles. Anko ficou mais do que um pouco chocado com o que o menino estava dizendo. De qualquer forma, de volta ao meu ponto. Ele disse rapidamente. Meu primeiro amigo, o Kyuubi, matou meus pais. Nenhuma vez. Anko olhou para ele incrédulo. Por que ele sorriria para algo assim? Naruto caminhou até Anko, apenas perto o suficiente para estender a mão e colocá-la sobre o coração de Anko. Você sabe por que ele nunca se desculpou comigo? Porque ele nunca me pediu perdão por praticamente arruinar minha vida. Anko não acenou com a cabeça, mas Naruto continuou de qualquer maneira. Ele deu a ela um sorriso pequeno e genuíno. Porque comigo, seus olhos encontraram os dela, palavras não são necessárias. Seus olhos castanhos se arregalaram, finalmente entendendo para onde ele estava indo. Ele deve ter sentido sua mente em conflito. Ele sabia que ela queria explicar a ele como se sentia, e ele se encarregou de tranquilizá-la. Isso era tudo o que ela podia aguentar. Acabou, ela não podia mais negar. Ela estava apaixonada por ele. Anko sorriu o sorriso mais genuíno e feliz que ela tinha dado a alguém desde seu sensei antes de se abaixar e colocar um beijo suave nos lábios da loira. Naruto meio que viu isso acontecer, sua empatia e tudo, então ele foi capaz de beijá-la de volta antes que terminasse. Quando isso aconteceu, Anko suspirou. Você é incrível, sabia disso? Ela disse, balançando a cabeça. Como uma garota de 15 anos conseguiu interessá-la tanto era uma façanha que ela achava impossível.
Foi o que me disseram. Ele respondeu com um sorriso. Oh! E atrevido, também. Ela acrescentou antes de respirar fundo o ar frio da tarde. Devemos voltar antes que Yugal pense que eu estuprei você ou algo assim. Naruto suspirou com uma pequena risada. Sim. Ele disse enquanto se dirigia para as escadas. Sim, deveríamos. Nenhum dos dois sabia aonde seus sentimentos os levariam, mas decidiram apenas ver o que o destino lhes reservava. Eles não sabiam se teriam um relacionamento além de amigos, mas se fosse isso que acabasse acontecendo, eles ficariam bem com isso, porque pelo menos estariam lá um para o outro. Naruto tinha feito outro vínculo, este mais forte que os outros, e para ser honesto, muito mais complicado. O que ele estava fazendo? Mei. Foi então que o atingiu com toda a suavidade de uma marreta, e se Mei tivesse seguido em frente e esquecido dele? Suas lutas emocionais o irritavam. Eles o lembraram de sua mortalidade. Eles o lembraram de que ele não era invencível. Seriamente? Naruto perguntou um pouco animado. Agora mesmo? Ele perguntou novamente, com um sorriso no rosto o tempo todo. Sim. Yugal respondeu enquanto caminhava ao lado de seu irmão em direção ao complexo Inuzuka. Ayate-kun disse que estava tudo bem com ele, então a menos que você não queira um. Ela falou lentamente, esperando por sua resposta. Não. Ele gritou rapidamente. Claro que eu quero um. Sua reação arrancou um sorriso de Yugal. Sempre que ela fazia seu Otouto agir da idade dele, ela sentia como se tivesse completado uma missão de Rank S. Bom. Yugal assentiu, com um sorriso triunfante em seu rosto. Quero dizer, quem não gosta de cachorros? Os dois estavam indo para o complexo Inuzuka para escolher um cachorro para o apartamento. Considerando que todos eles eram shinobi endurecidos pela batalha, dois dos quais eram Anbu, eles rapidamente decidiram que um Ninkin seria a melhor escolha. O único lugar em toda a vila para encontrar um Ninkin era com os Inuzuka, e como Yugal era tão amigo de Ana, eles podiam escolher entre a nata da colheita. Yugal pensou que um cachorrinho tiraria Mei da mente de Naruto, já que o Mizukage obviamente estava nele. Depois de conversar com Ayate, eles decidiram que poderiam cuidar de um filhote, se todos compartilhassem as responsabilidades. Obviamente, Ayate cuidaria mais disso, já que Yugal era um capitão da Anbu e Naruto era, bem, o mensageiro da esperança, eles eram os dois que mais saíam da vila. O loiro podia sentir a mente de sua irmã e sabia que ela estava tentando fazê-lo parar de pensar em Mei. O único problema era que ele não estava pensando apenas na beleza de cabelos ruivos. Depois de sua conversa com Anko, ele estava tão inseguro de si mesmo. Ele não sabia mais o que realmente queria. Ele amava os dois, igualmente. Com Mei, ele foi aceito por um completo estranho. Ela foi a primeira mulher em quem Naruto teve algum interesse, e depois das noites dormindo juntos na mesma cama, e ela dando-lhe seu primeiro beijo, e depois o segundo, e o terceiro, e o quarto, e assim por diante, ele desenvolveu sentimentos genuínos por ela. Ela o entendia e não temia seu poder, mas o achava atraente. Então, com Anko, ele entendeu completamente a mulher. Ele tinha visto toda a sua vida exposta na frente dele. Era como se ele a conhecesse a vida toda, como se estivesse com ela durante todas as suas experiências. Ele nunca tinha estado tão perto de alguém em toda a sua vida. Ele sabia como era a alma dela e foi cativado por ela. Então aqui estava ele, dividido entre duas mulheres. Mais uma vez, ele foi forçado a perceber sua humanidade. Ele foi forçado a perceber que o monstro não poderia resolver todos os problemas. Isso o enfureceu além da crença. Pelo lado bom, ele estava ganhando um cachorrinho. Aqui estamos. Yugal disse de repente, tirando Naruto de seus pensamentos. Agora, disse ela alegremente, vamos buscar um cachorrinho. Naruto deu a ela sua melhor tentativa de um sorriso feliz, tentando convencê-la de que nada o estava incomodando. Os dois entraram no complexo, muitas das pessoas cumprimentando Yugal. A Kunoichi de cabelo roxo esteve no complexo muitas vezes, e os Inuzuka eram amigáveis com as pessoas que conheciam. Eles eram um povo muito parecido com o bando, e Yugal era um amigo conhecido da filha do chefe do clã, tornando-a parte do bando dos Chunin. Uma curta caminhada depois Naruto e Yugal pararam na frente da clínica animal Inuzuka.
Era um prédio bastante pequeno, apenas o suficiente para acomodar tudo o que era exigido dos veterinários. De cor cinza escuro, tinha uma sensação muito profissional. Com um último olhar, a dupla irmão e irmã entrou no local de trabalho de Ana. No momento em que eles entraram, a Inuzuka se lançou sobre eles, como se estivesse esperando por eles na porta o tempo todo. Finalmente! A herdeira Inuzuka gritou, seu olhar calmo e controlado se foi, substituído por um impetuoso e brincalhão. Parecia que sempre que ela estava na presença de um amigo próximo, ela se tornava uma pessoa completamente diferente. Era como se ela estivesse acordada quando um deles estava por perto. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.